atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem gerado tensão entre parlamentares da base do governo e também entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, repórter Bruno Pinheiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem recebido parlamentares na sede do Partido Liberal aqui em Brasília nas últimas horas. Com quem eu conversei, parlamentares que visitaram Jair Bolsonaro disseram que o encontraram na mesma situação após a eleição de 2022, quando Jair Bolsonaro foi derrotado no segundo turno e ficou isolado na residência oficial no Palácio da Alvorada. De acordo com parlamentares que visitaram Jair Bolsonaro, ele está desolado, ainda sem entender e fazendo vários questionamentos. O que ele teria feito de errado, qual o tipo de crime ele teria cometido para receber uma decisão como essa, de utilizar uma tornozeleira eletrônica, medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda com quem eu conversei, o que Jair Bolsonaro ainda também estava em dúvida justamente sobre esta decisão de utilizar ou não as redes sociais. Uma outra decisão que também veio do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Mas uma outra ala também gera uma discussão sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. Alguns parlamentares dentro da legenda e também da oposição têm reclamado, alegando inclusive que Eduardo Bolsonaro estaria incontrolável, não aceitando nenhuma conversa sobre recuar. Eduardo Bolsonaro já tem dito também em várias entrevistas e nas redes sociais que agora não vai mais recuar. Em entrevista à Jovem Pan, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, ela condenou as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso que a gente não queria, isso que não precisaria. Se o Eduardo não tivesse entrado nessa briga dizendo que ele estava negociando com o Trump tarifas, o STF escalou essa operação da Polícia Federal quando soube das articulações do filho do Bolsonaro. E aí prejudicando o próprio Bolsonaro. A minha fala foi em defesa do pai dele. Eduardo Bolsonaro também nas últimas horas acabou entrando numa rota de colisão com o governador Romeu Zema do Novo de Minas Gerais. Sobre essas discussões, alguns parlamentares e governadores têm reclamado da atuação de Eduardo Bolsonaro sobre as consequências econômicas e não sobre as sanções em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas Eduardo Bolsonaro disse que isso é importante e que não vai recuar neste momento. Na opinião e na avaliação de alguns parlamentares da oposição, Eduardo Bolsonaro estaria complicando ainda mais a vida do seu pai, Jair Bolsonaro, que deverá ser julgado nos próximos dias pelo Supremo Tribunal Federal, e também a situação econômica do país. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Já o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, afirmou nesta quarta-feira que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, precisa ir ao divã e defendeu a tese de que o STF deixe de julgar parlamentares. Acompanhe. Ele passa a ser chantageado pelo STF se ele não se curvar à ditadura do STF. Esse é um problema grave no Brasil. Nós temos que acabar com essa história de que deputado só pode ser julgado pelo STF. Deputado é um cidadão comum como qualquer outro cidadão. Deputado, se cometeu qualquer ilícito, deve ser julgado na primeira, na segunda instância, na terceira instância. Isso tem que acabar porque o STF deixou de ser uma corte constitucional, virou uma corte criminal e virou uma corte de perseguição política. Aí a fala do parlamentar. E só mais uma informação: o senador Flávio Bolsonaro já voltou ao Brasil, passava férias com a família na Europa, mas já está aqui no país. Deputado ou parlamentar, um parlamentar é uma pessoa comum, Deise Ciocari? Não é uma pessoa comum. Eu acho que o que está influenciando mais ainda é o fato de que na política a primeira coisa que você precisa é de estratégia. Estratégia você faz com bastidor, com aliados, com coordenação. E o Eduardo Bolsonaro, ele não tem oferecido isso, né? Herdeiro do capital político do pai dele, ele tem transformado essa situação toda com o Donald Trump muito mais em ruído. Então, ele pega um capital político que é muito favorável para ele e tem transformado isso num desgaste com parlamentares que ele poderia utilizar como aliados.
Então, é uma estratégia sem estratégia, né? A estratégia dele é não ter estratégia. Então, por isso que os parlamentares estão reagindo a ele e isso explica toda essa confusão no Congresso Nacional. Eu entendo que é preciso que o Eduardo dê um passo para trás e pegue esses parlamentares da base do PL que estão ali, né, empenhados em defender o ex-presidente e defender ele também, e faça disso uma estratégia e coloque eles como aliados e não saia emitindo ruídos por aí, porque isso desgasta o próprio PL, né? Pois é, Dora, então, como a Deise fala, há muito ruído em relação a isso. De que maneira é possível tentar, pelo menos esse lado, esse grupo político, conseguir uma espécie de pacificação nesse momento? Olha, até agora eles não conseguiram achar uma saída, está todo mundo atordoado. Você está falando do campo da direita, né? Sim. Esse campo que apoiaria, em tese, apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo atordoado, já procurando ali um caminho para se distanciar. Você vê que os 3 governadores que inicialmente deram apoio ao Trump e tal, o Caiado, o Zema e o Tarcísio, já mudaram o rumo dessa prosa. O Zema, por isso mesmo que o Eduardo Bolsonaro criou confusão com ele, disse claramente que o deputado está errando e continua errando e dizendo, quer dizer, essa expectativa da Deise que ele venha a ter uma estratégia algo fora de cogitação. Não vai ter, Deise, não vai ter estratégia nenhuma, porque ele exatamente acha que agindo dessa maneira atabalhoada, esse discurso radicalizado que até o Domingos Sávio também reproduziu, é um discurso radicalizado que está causando por causa do desgaste que ele causa e pela impossibilidade ainda de se encontrar um discurso para reagir, é que causa esse atordoamento na direita e um certo afastamento. Você vê, o Hugo Mota poderia perfeitamente ter deixado o PL se reunir na Câmara, porque não tem recesso formal. O recesso é fruto de um acordo. Quando ele não deixa, quando ele veta, e sem uma razão, não tem uma justificativa mesmo, esse recesso não existe formalmente, é porque ele sinaliza o seguinte: olha, não vou dar abrigo para esse tipo de proselitismo na Câmara. E é um proselitismo que é no tom do deputado Eduardo Bolsonaro, aquele negócio de balançar a bandeira do Trump numa reunião na Câmara ontem, foi visto como um ato completamente destrambelhado, visto não pela esquerda. A esquerda está adorando. Quanto mais essa maluquice prosperar, melhor para o governo Lula. Realmente a direita que está com um problema grande na mão. Enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro continuar desse jeito, esse problema não está sanado e o perigo é o PL e ele, nem o PL todo, porque não está o PL todo nessa vibe, ficarem falando sozinhos.